Olá! A mensagem de hoje diz respeito a uma dúvida, uma pergunta que sempre me fazem. Quais seriam os critérios básicos que a gente deveria observar no momento de contratar um profissional liberal, mais precisamente um advogado? Eu anotei aqui 6 dicas para contratar um advogado ou uma advogada em segurança. A primeira delas e fundamental, pegue sempre indicação com pessoas que já contrataram. Não procure um profissional do nada no Google ou em qualquer outro mecanismo de busca. Pergunte, indague, olhe os seus amigos, os seus familiares próximos, qual seria a indicação de um bom profissional. Porque se esse profissional já trabalhou para alguém da sua família, para alguém conhecido, para alguém do seu círculo íntimo de amigos, e o trabalho foi bem desenvolvido, certamente esse profissional já tem as habilidades necessárias. Uma segunda dica que eu anotei aqui para a gente olhar. Verifique se o advogado tem OAB. Normalmente, na placa do escritório ou na placa interna do escritório tem o número da OAB do profissional. Se esse profissional não tem uma placa com o número da OAB, já acende uma luz amarela e é bom a gente ficar atento. Então, se não tem, indague, verifique qual é o número da OAB, pergunte qual é o número da OAB, porque essa é uma informação que você tem o direito de saber, porque com este número é possível fazer checagem da habilitação daquele profissional, se ele não está suspenso, se realmente ele está apto a exercer a profissão. Aí eu anotei aqui a terceira dica, entrar no portal da OAB e consultar, lá tem o CNA, Cadastro Nacional de Advogados, que você joga a OAB e sai a situação do profissional. Se ele está habilitado, lá vai sair endereço escritório. Então, seria mais uma checagem além da indicação que te propiciaria mais segurança na contratação desse tipo de profissional. Uma quarta dica que eu anotei aqui. Veja se o advogado atua naquela especialidade, naqueles casos específicos que o seu problema está vinculado. Ele atua naquela especialidade? Então, isso, uma boa conversa, um bom contato com esse profissional, uma checagem, uma consulta a pessoas que já trabalharam com aquele profissional, vão te deixar com clareza de realmente ele estar habilitado a atuar naquele ramo específico do direito. Uma quinta observação que eu quero fazer para você. Observe a postura do profissional. Como assim? Como, Marta, observar a postura do profissional? Se esse profissional advogado é daqueles que promete vitória no seu caso, fuja que é cilada, como dizem aí no popular, é cilada, Bino, porque não existe possibilidade do profissional garantir uma vitória certa, mesmo porque são vários stakeholders envolvidos no processo. Tem o juiz, tem o Ministério Público, tem a parte ex-adversas, tem os documentos que a outra parte pode possuir, então não existe possibilidade de garantia de vitória, porque o advogado que diz que nunca perdeu uma causa, ou ele nunca advogou, ou ele só teve um processo e teve a sorte dele ser vitorioso. Então é uma questão que nós temos que observar. Então não existe o advogado prometer uma vitória. Ele promete um bom trabalho, ele analisa e sintetiza para o cliente as perspectivas e possibilidade de êxito, porém, ele não garante vitória da causa. Um sexto item, uma sexta dica que eu quero falar com vocês. Exija sempre o contrato de honorários, é um direito seu.
contrato de honorários não é para beneficiar o advogado, é para que ambas as partes fiquem alinhadas quanto ao serviço que vai ser prestado, o valor que vai ser cobrado, até quando esse serviço será prestado, se ele será prestado só até a sentença, se o advogado atuará também em grau de recurso, se os honorários que você está pagando no momento da contratação são aqueles devidos e ponto final, se ele vai ter participação no resultado do processo, se vão haver honorários pelo êxito ou honorários ad êxitum. Então, o contrato de honorários ele é fundamental, tanto para o cliente quanto para o advogado. E ele vai se destinar a sanar dúvidas que surgirem em relação àquela prestação de serviço. Então, o contrato de honorários é uma garantia, tanto para o cliente quanto para o advogado. Eu espero ter sanado algumas dúvidas em relação a diretrizes para contratar um profissional advogado ou advogada. Deixe aqui seu comentário. Você já teve o desafio de selecionar um profissional para resolver um problema pessoal seu ou empresarial? Deixe aqui o seu comentário dizendo se você já passou por esse desafio e se adotou algum filtro adicional além desses que eu mencionei. Um grande abraço!